Hora do grande debate aqui no Expresso CNN. A partir de agora, outros temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto, para que você construa então a sua opinião. Um parecer da Consultoria Legislativa do Senado detona a possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia articulam ali fortemente a reeleição. E uma proposta apresentada pela senadora Rose de Freitas abre essa possibilidade. O assunto também é discutido em ação no Supremo. E o tema de hoje é: a reeleição para o comando da Câmara e do Senado deve ser decidida na Justiça? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Mona Lisa, boa noite, doutor Bruno. Boa noite, espectador da CNN. Caio, começamos com você hoje. Suas primeiras considerações, eu espero que não tenha breaking news no meio, porque ontem teve que ser ali, mas eu tenho certeza que você... Foi um susto, Mona Lisa. Mas era a notícia. Vamos nessa, Caio, por favor. Vamos lá. Bom, no mérito, eu sou contra o Instituto da Reeleição. Seja a reeleição por via indireta, né, no caso das presidências do Senado, da Câmara Federal, das Assembleias Estaduais e das Câmaras Municipais, seja a reeleição por voto popular, no caso do Presidente da República, dos governadores, dos prefeitos e dos parlamentares federais, estaduais e municipais. Só um esclarecimento importante. Ser contra a reeleição não significa rejeitar os candidatos nessa situação. Até porque no Brasil, votar costuma ser aí a dolorosa arte de escolher o menos pior. É legítimo votar em políticos que são beneficiados por leis das quais você discorda. Eu, por exemplo, sou avesso ao horário eleitoral gratuito, mas eu consigo compreender o que faz um candidato se utilizar desse privilégio para fazer propaganda bancada pelo contribuinte. Mas voltando aqui ao tema, aqueles que argumentam a favor da reeleição, geralmente em causa própria, de forma casuísta, costumam alegar que se trata de uma questão de mérito e que não existe problema em reconduzir ao poder aqueles que desempenham um bom trabalho. Essa é uma ideia falsa que eu pretendo desconstruir ao longo do debate, até porque tem dois argumentos irrefutáveis contra a reeleição. O primeiro argumento é jurídico. A reeleição fere o princípio da isonomia, a igualdade perante a lei. Se houvesse respeito a esse princípio constitucional, haveria uma igualdade formal de condições eleitorais para todos os candidatos. Mas não é isso que se verifica na prática. Em razão aí de circunstâncias que desequilibram a disputa, é infinitamente mais fácil se reeleger do que se eleger. O candidato à reeleição tem a seu favor o mandato, o seu gabinete, verbas públicas e a máquina do Estado. São praticamente as engrenagens aí de um mecanismo legalizado de geração de favores especiais e abuso de poder político e econômico. O segundo argumento, ele se relaciona mais à ciência política e pode ser sintetizado na frase lapidar atribuída à primeira-ministra britânica Margaret Thatcher. Ela disse o seguinte, aspas, a democracia não é um sistema feito para garantir que os melhores sejam eleitos, mas para impedir que os piores fiquem lá para sempre. E na realidade dinâmica dos dias atuais, alguns poucos anos equivalem a décadas. E políticas equivocadas podem comprometer toda uma geração, como nós observamos no fiasco educacional brasileiro nas 2 primeiras décadas desse século. E além de prejudicar a renovação de quadro, sufocando a oxigenação política que, junto com as liberdades individuais, tornam a democracia o melhor dos regimes de governo, a reeleição traz consigo outros 2 grandes males. A reeleição ela concentra poder, que é um vício do Estado combatido há séculos pelas ideias liberais e pelas ideias republicanas. E, para completar, a reeleição desvia a finalidade do exercício do poder. Ela corrompe a atuação política. E aqui eu apelo a outra autoridade intelectual do conservadorismo contemporâneo, que é o professor Thomas Sowell, economista e filósofo norte-americano. Ele diz o seguinte, aspas, ninguém entende de verdade a política até compreender que os políticos não estão tentando resolver os nossos problemas. Eles estão tentando resolver os seus próprios problemas, entre os quais ser eleito e ser reeleito são número 1 e 2. Qualquer que seja o problema número 3, está bem para trás. A emenda constitucional número 16, que instituiu a reeleição para cargos executivos aqui no Brasil, foi promulgada em 1997, coincidentemente beneficiando seu arquiteto político, o senhor Fernando Henrique Cardoso.
depois de gozar, né, da sua própria reeleição e de se omitir o quanto pôde em relação ao subsequente projeto criminoso de poder que tomou o país de assalto, FHC veio a público escancarar a sua mudança brusca de opinião. Coincidentemente, faz isso agora, que a direita ocupa a cadeira presidencial. Em um artigo intitulado Reeleição e Crises, publicado pelo Estadão, o ex-presidente sociólogo afirma que, aspas, é ingenuidade imaginar que presidentes não farão o impossível para se reelegerem. Como intelectual que é, Fernando Henrique faz uso de um português castiço, mas o que traduz verdadeiramente o espírito maquiavélico do político médio às portas da reeleição é a frase vomitada pela ex-presidente Dilma Rousseff. Aspas, nós podemos disputar a eleição, nós podemos brigar na eleição, nós podemos fazer o diabo quando é hora da eleição. Então, de uma sinceridade autoincriminadora, essa pérola data de 2013. Vejam só, um ano antes da bem-sucedida reeleição da senhora Dilma. Bem-sucedida para ela, claro, né? Porque para o Brasil foi um desastre. Mas, a propósito, uma análise superficial do histórico de reeleições presidenciais aqui no Brasil já indica o fracasso desse instituto na prática. Em todos os casos, o primeiro mandato foi menos pior que o segundo mandato. E políticas públicas de Estado foram moldadas, né, conforme a lógica eleitoral, sem considerar o real interesse público, especialmente no médio e longo prazos. Então, por exemplo, no governo Fernando Henrique, o país perdeu reservas financeiras, sustentando artificialmente o câmbio, né, o que gerou uma desvalorização brusca do real frente ao dólar no início do novo mandato. No governo Lula, a impunidade política, no caso do Mensalão, se converteu aí num passe livre para a corrupção que alimentou campanhas eleitorais milionárias e fraudulentas, né, via Petrolão. No governo Dilma, o controle artificial de preços e outras medidas populistas pré-reeleição levaram o país à sua maior crise econômica, com desemprego, inflação e juro recorde. Mas, enfim, os mesmos vícios que contaminam o Instituto da Reeleição por voto popular e pervertem a normalidade democrática, eles também se aplicam às reeleições de natureza parlamentar, como a escolha da presidência da Câmara e do Senado. E, nesse caso, com o agravante de que a Constituição, até hoje, não autoriza esse tipo de perpetuação e concentração de poder na gestão das casas legislativas. Portanto, quanto ao mérito, eu sou contra a extensão de mandato para o senhor Rodrigo Maia e para o senhor Davi Alcolumbre. Aliás, para quaisquer outros políticos que eventualmente ocupem essas cadeiras. Na minha visão, qualquer extensão ao mandato desses senhores é inconstitucional. E eu fiz questão de usar essa fala inicial para tratar do mérito, né, ou do demérito da reeleição, porque a resposta à pergunta em debate é razoavelmente objetiva, né? A reeleição para o comando da Câmara e do Senado deve ser decidida na Justiça? Sim, é uma possibilidade. Numa decisão que compete, vejam só, ao Supremo Tribunal Federal. Por incrível que pareça, o STF ele não está aí para se manifestar politicamente, para comparar apoiadores do presidente a nazistas, para travar nomeações legais do Poder Executivo, para inventar regras processuais retroativas, para soltar criminosos condenados em múltiplas instâncias, para censurar matérias da imprensa, para perseguir críticos ou para ofender forças-tarefa do Ministério Público. O Supremo está aí, entre outras coisas, para verificar a constitucionalidade dos atos praticados e das normas promulgadas pelas autoridades federais da República. É esse o caso e nós ficamos aí na torcida por votos e decisões contrárias a essa tentativa oportunista e casuísta de reeleição. Bruno, suas primeiras considerações, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Vamos lá, o tema está complicado, está um nó. Eu vou tentar desfazer para a gente poder ir para o debate. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. Existe um ditado jurídico, desse que o pessoal adora falar em latim, que eu vou falar em português, que diz que na clareza da lei cessa a interpretação, mas não é bem esse o caso de hoje. Hoje a gente vai falar de uma regra que é bem clara, mas que tem sim limites de interpretação, principalmente porque trata de uma regra de restrição de direitos, uma regra que impede a recondução à reeleição para um cargo de direção das casas parlamentares. Então vamos à Constituição. O artigo 57, parágrafo 4º, ele diz o seguinte, abre aspas. Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas, para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Fecha aspas.
Mas espera aí, o presidente Rodrigo Maia não era presidente da Câmara antes de ser reeleito no início do ano passado? Então, como foi possível, se o texto diz que é 2 anos vedado a recondução? Foi possível porque existe uma interpretação de que esse artigo 57, parágrafo 4º, só vale para as eleições das mesas diretoras que ocorrem nos inícios das legislaturas, que é o período de 4 anos compreendido entre uma eleição e outra. Quando muda a legislatura, quando se tem uma nova eleição para deputado, a regra da reeleição para a presidência não vale mais, porque há nova posse de parlamentares. É como se as eleições para deputados zerassem essa regra. Esse entendimento, inclusive, está previsto no regimento interno da Câmara dos Deputados, que prevê expressamente que não se considera recondução a eleição para o mesmo cargo em legislaturas diferentes. Fecho aspas. Contra esse dispositivo, existe uma ADIM no STF, uma ação de descumprimento de declaração de inconstitucionalidade, que foi ajuizada pelo PTB, que discute se essa norma ela é constitucional ou não. Então, vou fazer um grande apanhado aqui. Vamos lá. Como é hoje? Se você acabou de se eleger deputado, você pode ser presidente nos seus 2 primeiros anos. Mas, nesse caso, você não vai poder se reeleger presidente nos 2 últimos anos do seu mandato. Okay? Se você foi presidente nos 2 últimos anos como deputado, aí você consegue se reeleger para mais 4 anos nas urnas, aí você pode concorrer e pode ser, nessa nova legislatura, presidente da Câmara ou do Senado. Ok? Então vamos lá. Qual é a discussão então? Ou quais são as discussões? Bom, essa ADIM do PTB quer que ninguém mais possa se reeleger em nenhuma circunstância, mesmo se mudar a legislatura. Segundo eles, a Constituição é clara e pronto. Por outro lado, essa é a outra discussão. Algumas alas do Congresso querem que o STF faça uma interpretação extensiva, chamada de interpretação conforme ou sistemática, permitindo a reeleição dos presidentes do Senado e da Câmara dentro da mesma legislatura, inclusive, embora tenha uma vedação expressa. Como seria isso? Então, vamos lá. A ideia é a seguinte: quando a Constituição foi promulgada, quando ela foi criada, não poderia haver reeleição para nenhum cargo, né? Nem para presidente da República, nem para governador. Essa era a regra. As eleições presidenciais passaram a ser possíveis, como o Caio disse, com a aprovação da emenda constitucional número 16 de 1997, durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Como o Caio disse também, ele mesmo declarou aqui à CNN ontem que foi uma má ideia, mas deixa isso para lá. O fato é que, por essa linha interpretativa, já que foi permitida a reeleição para presidente da República, governador, prefeito, a regra deveria valer também para os presidentes da Câmara e do Senado. Então, o STF poderia dar essa interpretação conforme para permitir a reeleição de Maia e de Alcolumbre. Parece muito claro que o que estão querendo nesse caso é que seja reescrita a Constituição. Seja para vedar expressamente a reeleição, mesmo em legislaturas diferentes, seja para permitir expressamente a reeleição na mesma legislatura, nós precisaríamos, na verdade, reescrever a Constituição. E esse não é o papel do STF, que só pode interpretar a Constituição. Quem pode reescrever a Constituição, desde que não trate de cláusulas pétreas, é o Congresso Nacional, por meio da aprovação de uma emenda constitucional. Não é fácil aprovar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, principalmente quando ela vai estar relacionada a um tema tão sensível quanto o da reeleição, e é a FHC que o diga. Demanda aprovação por 3/5 da Câmara e 3/5 do Senado, ou seja, depende da concordância de 308 deputados e 49 senadores. O custo político disso é enorme, é a FHC que o diga. É um caminho muito mais difícil. Seria muito mais fácil convencer apenas 6 ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas esse é, com certeza, o caminho errado. Vamos então ao debate. Bruno e Caio, por favor. Só para deixar bem claro que eu sou favorável ao controle constitucional, né, por parte do STF, jamais à atividade legislativa. Isso entra naquela seara de atribuições que não competem à nossa Corte
Suprema. Eu queria ler aqui para o espectador da CNN uma carta aberta ao presidente do Senado Federal, escrita pelo senador Oriovisto Guimarães. Ele é senador da República pelo Podemos do Paraná e, assim, ao longo do seu mandato, ele vem conquistando aí muito respeito, não só por ser muito bem sucedido, né, no setor privado, não ser um político de carreira, mas está aí desempenhando uma função pública com um senso de retribuição, mas também pela sua coragem de atuar como freio e contrapeso aos excessos do Supremo Tribunal Federal, inclusive protocolando pedidos de impeachment de ministros da Corte e propondo emenda constitucional para restringir o alcance, a abrangência, o poder das decisões monocráticas tão criticadas aqui por nós no grande debate. Ele diz o seguinte, eu vou ler alguns trechos selecionados dessa carta. Meu caro presidente, senador Davi Alcolumbre, ao contrário da senadora Rose de Freitas, votei para a sua eleição à presidência do Senado Federal. Rose de Freitas votou no senador Renan Calheiros. O mundo gira. E agora minha colega Rose de Freitas teve a iniciativa de apresentar uma PEC para permitir a sua reeleição. E eu me oponho a essa casuística iniciativa legislativa. A democracia é linda e sua beleza maior está na alternância de poder. Eu até poderia votar favoravelmente pela aprovação da PEC proposta se essa PEC fosse válida a partir da próxima legislatura. Isso eliminaria qualquer suspeita de casuísmo legislativo para beneficiar o senhor e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. E aqui ele dá um segundo recado lapidar, repleto de ironia. Além dessa condição essencial, tem outras duas. Antes de votar a PEC da reeleição, deveríamos votar a PEC que estabelece a prisão em segunda instância e votar o fim do foro privilegiado. Se o Congresso fosse capaz de dar essas três felicidades ao povo brasileiro, aí sim eu votaria favoravelmente a PEC proposta pela ilustre senadora. Então, assim, nossos cumprimentos aí a toda a ironia e ao recado bem dado do senador Oriovisto ao presidente da Casa. Bom, eu não vou ficar misturando as matérias, porque a matéria é complexa o suficiente. Eu vou voltar para o ponto inicial. O ponto inicial é de que a gente tem hoje 3 cenários. Um é a possibilidade de recondução quando a gente está em legislaturas diferentes. O outro é que a gente tem uma ADIM que quer cancelar isso e, pelo outro extremo, então um quer diminuir, o outro quer aumentar, quer que possa existir a possibilidade de uma recondução em qualquer hipótese, tá? Esse já é um cenário bastante difícil e ele tem um complicador. Qual que é o complicador disso daqui? Quando a gente está falando de Câmara dos Deputados, a coisa é um pouco mais redonda, porque você tem eleições de 4 em 4 anos e você tem a legislatura de 4 em 4 anos. No Senado é mais complicado, porque a legislatura, o mandato do senador é de 8 anos e você tem uma eleição que vai renovar 2/3 do Senado e 4 anos depois você vai ter outra eleição que vai renovar mais 1/3 do Senado. E isso não faz com que a legislatura tenha esse tamanho certo de 4 anos, que é o intervalo entre as reeleições. Entre as eleições, na verdade. Então, um argumento muito forte que surge hoje em dia no Senado é que essa regra que existe para a Câmara não poderia valer, né? Porque senão um senador teria que esperar 8 anos na sua próxima legislatura para que ele pudesse fazer a sua candidatura novamente para a presidência, a não ser que ele tivesse nos 2 últimos anos do seu mandato de 8. Qual que é a grande discussão que está por trás disso tudo? Por que a discussão é realmente profunda? E essa nota do Senado, que a Mona Lisa falou aqui no começo, é uma nota muito, muito bem elaborada, robusta, com um esforço histórico, com muita doutrina, com bastante precedentes. Por quê? O que está por trás disso é que quando você muda uma legislatura, você está mudando o Congresso inteiro. É um novo grupo de legisladores que está ali e ele tem que ter o poder de escolher quem ele quiser. É por isso que tem essa regra hoje de que quando muda essa legislatura na Câmara dos Deputados, você pode eleger novamente. Isso já aconteceu algumas vezes na história do Brasil. Rodrigo Maia não é o primeiro, já aconteceu isso anteriormente. Então, não é tão simples. A gente não está falando também de mandato eletivo, eu vou voltar a isso na minha próxima fala, que eu já estourei. Isso muda um pouco em relação à presidência, ao governo.
Como o doutor Bruno bem colocou aqui para o espectador, a possibilidade da aprovação de uma PEC, né, sobre essa matéria, isso consta inclusive da carta do senador Oriovisto, a carta aberta ao senador Davi Alcolumbre, a gente precisa discutir também se a votação, né, dessa emenda constitucional, se ela torna o que é ilegítimo, legítimo. E aqui vem uma outra citação muito válida, né, da já referida primeira-ministra britânica, a senhora Margaret Thatcher. Ela diz o seguinte: ser democrático não é suficiente, porque uma maioria não transforma o errado no certo. Olha que coisa bonita isso, uma maioria não transforma o errado no certo. Para ser considerado realmente livre, países também precisam ter um amor profundo pela liberdade e um respeito absoluto pela lei. E não apenas pela lei, pelos princípios legais, pelo espírito da lei, certo? E a nossa Constituição, ela é avessa à concentração de poder. Ela é avessa à perpetuação no poder. A questão da reeleição, né, a reeleição para cargos do Executivo, ela ainda tem uma atenuante relevantíssima, que é o quê? O escrutínio popular, o voto direto. Mas quando a gente fala dessas posições de destaque na República por eleição indireta, como é o caso da presidência da Câmara, da presidência do Senado, não é possível, né, que a Corte Constitucional avalie que isso está em acordo com o espírito da nossa Constituição, né, que emana dos princípios da Constituição, sejam eles os princípios relacionados à isonomia e também às questões inerentes à democracia, à periodicidade, né, à renovação política, à oxigenação, esse tipo de coisa. É por isso que o professor Modesto Carvalhosa, né, na sua obra Da Cleptocracia para a Democracia, ele ensina que no Brasil pratica-se a corrupção legalizada, ou a corrupção institucionalizada, a ilegalidade institucionalizada, que é o quê? Você reúne, né, esse grupo político, essa elite política, né, para colocar em pauta a votação de privilégios que, por se tornarem legais, saem da ilegalidade, mas jamais da imoralidade e estão em desacordo com o interesse público, como seria o caso, por exemplo, dessa reeleição casuísta, né, para a direção da mesa na Câmara e no Senado. Debatedores, argumentos finais já, tá? Passou rápido de novo. 1 minuto para cada um. Começamos com você, Bruno, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Caio, essas frases são muito bonitas, mas na verdade elas não funcionam. Elas não funcionam na democracia e no Estado de Direito. Porque dizer que aquilo que é legítimo é diferente do que é da maioria é muito fácil e todos os lados vão alegar isso. Da extrema esquerda, da extrema direita, passando pelo meio, pelos moderados. É por isso que tem regras. É por isso que tem uma Constituição. É ali onde vai ter a regra do jogo. E o fato é que não estamos tratando de uma cláusula pétrea. O que são cláusulas pétreas? São aquelas que o legislador lá, originário, constitucional, disse: nisso não se pode mexer de forma alguma. Você vai ter que fazer outra Constituição se você quiser mexer nisso, tá? Se não for cláusula pétrea, e essa questão da reeleição não ela é uma regra inclusive interna corporis, que diz respeito ao corpo interno do Poder Legislativo, se aprovarem uma PEC e vai ter todo o desgaste político, essa é a regra do jogo e vai poder ter a reeleição. Você pode não gostar? Tudo bem, isso não faz ilegítimo. Tem outros setores que podem gostar. Seguiram as regras do jogo, isso é legal, isso é constitucional. E se a gente quiser mudar, a gente vai ao parlamento e tenta passar outra PEC para desreformar. Caio, seus argumentos finais, por favor. Eu estou surpreso, né? Porque aparentemente quem entende de democracia é o Dr. Bruno Salles e não a Margaret Thatcher. Mas é o seguinte, a minha crítica à reeleição, ela se encaixa num espectro muito mais amplo de reformas políticas necessárias para a oxigenação política, para a renovação política. Elas incluem não apenas essas restrições, né, a concorrer ao cargo repetidas vezes no Executivo, como também desvinculação do mandato de turno para concorrer a outro cargo, né, para que o representante público tenha que fazer uma escolha. Certo? Fim do financiamento público, né, de campanhas e partidos. Por quê? Porque essas verbas não são distribuídas igualmente. Né? Inclusive, falando em distribuição igualitária, isso deveria se aplicar ao horário eleitoral gratuito, se for mantido, né, esse horário eleitoral, que só é gratuito para os partidos e para os políticos. Afinal de contas, esse dinheiro é uma renúncia fiscal do Estado brasileiro. E, finalmente, o fim das emendas parlamentares, que invariavelmente, né, geram clientelismo, né, por parte do eleitorado
e do parlamentar que beneficia aquela região, e o fim do foro privilegiado, que coloca essas pessoas numa categoria especial, né, beneficiados com impunidade decorrente da morosidade das câmaras superiores. É isso. Obrigada, debatedores. Boa noite, Bruno. Até amanhã. Boa noite, Mona Lisa. E boa noite, Caio. Até amanhã. Boa noite, Mona Lisa.